Olá pessoal, meu nome é Murilo, faço parte do departamento de engenharia aqui da Safety Control, tá? E hoje a gente está com um demo case, cujo objetivo a gente está demonstrando a diferença de consumo de energia de um motor com partida direta e um motor com inversor de frequência trabalhando com regime PID, tá? Bom, apresentando o hardware aqui para vocês, o que a gente tem? Primeiramente, a gente tem dois motores ABB trifásicos, né, acoplados aos ventiladores, tá? Possuímos também dois sensores de temperatura que estão dispostos na frente dos ventiladores. Para a partida com inversor, nós temos o ACS 380, tá? Para a partida direta, nós possuímos aqui um conjuntinho então formado com um disjuntor motor e uma contatora, tá? E para a gente mensurar, conseguir medir essa energia que a gente está consumindo, a gente possui o Multilogger. Então, o Multilogger é um produto desenvolvido pela Safety, tá? Que utiliza o sistema Vago, e através dele a gente consegue estar fazendo então essa coleta desses dados através de cartões de aferição e medição de energia elétrica, tá? Os testes que a gente vai realizar aqui se dão de duas maneiras. O primeiro, a gente vai ligar ambos os motores em velocidade nominal e acompanhar o consumo deles, tá? Aí numa segunda etapa a gente vai ligar o inversor no regime PID, para a gente comparar novamente como que vai ficar a questão do consumo de energia. Então vamos ao primeiro teste aqui. Vamos ligar os motores na velocidade nominal. Bom pessoal, então essa é a tela de supervisório do nosso sistema Multilogger, tá? Então é através dessa tela de supervisório que de fato a gente vai conseguir fazer um comparativo histórico de consumo de energia elétrica, tá? Tanto do motor com a partida direta quanto a partida pelo inversor. Então o lado esquerdo aqui, indicado pela cor azul, a gente tem o nosso motor então com a partida direta, tá? Então aqui a gente vai estar medindo tensão, frequência da rede e corrente elétrica, tá? Além disso, a gente vai estar medindo também o que? A temperatura daquele sensor PT100 que está posicionado na frente do ventilador e ao lado a velocidade. Por se tratar de um teste com a velocidade nominal para ambos, essa velocidade então ela vai estar entre 0 e 60 Hz, ou seja, ou o motor está parado, 0 Hz, ou ele está rodando na frequência nominal que seria 60 Hz, tá? Então isso vale tanto para nossa partida direta aqui nesse instante, né, nesse primeiro teste, quanto para nossa partida pelo inversor de frequência, tá? Bom, aí ao lado direito a gente teria um gráfico que seria o comparativo histórico, ou seja, a gente está trazendo aí a grandeza de watt-hora para estar fazendo esse comparativo então, tá? Então só relembrando, o que está indicado em vermelho nesse gráfico seria a partida com inversor, e o que está indicado em azul seria o consumo da partida direta para os nossos motores. Analisando esse gráfico aqui que a gente teve do nosso comparativo, a gente já consegue observar que só pelo fato da gente instalar um inversor de frequência para um motor elétrico aqui, que no caso está sobredimensionado para carga, a gente já consegue ter eficiência energética, tá? Então, mesmo trabalhando na velocidade nominal da rede, quando a gente instala então o inversor de frequência em um motor que está sobredimensionado mecanicamente falando, a gente já consegue ter uma eficiência energética aí considerável. Bom pessoal, então a gente finalizou a primeira etapa do nosso teste, tá? E agora a segunda etapa, a gente vai deixar então agora o controle do nosso inversor pelo PID, tá? Então como que vai funcionar esse PID? Através do sinal de leitura do nosso sensor de temperatura, a gente vai ter uma realimentação para o inversor para que a velocidade do nosso ventilador varie de acordo com a temperatura e o set point que a gente deseja. Bom, então neste momento a gente está fazendo agora o acompanhamento, né? Então agora com o inversor de frequência trabalhando no regime PID, né? Então como a gente explicou anteriormente, ele vai fazer uma rampa, né, de velocidades aí, né, se adequando de acordo com a velocidade do nosso set point, tá? Então o set point aqui nesse caso, nesse teste, a gente presetou em 30 graus Celsius.
Ou seja, se o set point ultrapassar esse valor nessa aplicação, a velocidade vai aumentando gradativamente, tá? E quando essa temperatura ficar no set point, ou seja, ficar em 30 graus Celsius ou menos, a tendência é que a velocidade diminua, tá? Ou seja, ele sempre vai estar trabalhando, variando essa velocidade, né, para tentar manter esse set point que a gente deixou, tá? E dessa maneira a gente consegue ter uma eficiência energética ainda maior. Por quê? Porque a gente está diminuindo a velocidade do nosso motor elétrico, ou seja, quem está comandando de fato a velocidade é a temperatura, ou seja, o inversor de frequência está trabalhando em função da temperatura que foi presetada no seu set point, né? Nesse caso, 30 graus Celsius. Outro aspecto bem positivo também que pode contribuir para a eficiência energética, que a gente pode aplicar também dentro do regime PID, seria a função sleep do inversor, tá? Então, digamos que ali a temperatura ficasse ali por um determinado tempo abaixo do set point, por exemplo, 29 graus Celsius. Não teria necessidade de eu continuar com o ventilador ligado. Então, quando a gente ativa essa função sleep, o que vai acontecer? A saída do inversor vai desligar, ou seja, a gente vai desligar o nosso motor elétrico. Por quê? Porque o nosso set point está abaixo do programado. De maneira que, quando o set point for ultrapassado novamente, automaticamente o nosso motor elétrico volta a funcionar. Ou seja, o próprio inversor reconhece que o set point foi ultrapassado, então automaticamente ele vai religar de novo o inversor de frequência para estar mantendo aquele set point, ou seja, buscando aquela temperatura que a gente presetou anteriormente. Pessoal, então após a análise dos dados que a gente obteve com o nosso demo case, a gente consegue chegar à seguinte conclusão: a gente obteve então uma eficiência energética superior a 50%, tá? Isso devido a dois fatores principais. O primeiro é o inversor trabalhando com o regime PID e o segundo seria o sobredimensionamento do motor elétrico frente à carga que está acoplada no seu eixo, tá? Bom, mediante tudo isso, pessoal, a gente gostaria de deixar aqui agora uma pergunta. Vocês querem saber qual seria o nível de eficiência energética na sua aplicação utilizando o sistema BB? Tá? Então a gente deixa o nosso canal aberto para que vocês entrem em contato conosco, né, com a nossa equipe, para que a gente possa estar fazendo esse estudo aí e validando a aplicação então desse inversor de frequência na aplicação real de vocês, tá bom? Pessoal, então a gente está chegando ao final de mais um vídeo, tá? A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo apresentado aqui. E caso vocês queiram ficar antenados aos próximos vídeos com conteúdos voltados à tecnologia para a indústria, a gente pede para que vocês se inscrevam em nosso canal, tá? Então, novamente, muito obrigado à presença de todos e até uma próxima. Tchau!